Tito capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16, diz assim a preciosa palavra do Senhor. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém. Oremos, queridos, para que o Senhor aplique a sua palavra poderosamente aos nossos corações. Santo e eterno Deus, suplicamos a Ti, ó Deus, sopra com o Teu Santo Espírito em nossa mente, Deus, para que a Tua palavra frutifique, Deus, para que ela possa ser pregada, desça para os nossos corações e avivamos, ó Pai, custe o que custar, por modo digno da Tua palavra. Foi pela Tua palavra que fomos alcançados, que nós fomos salvos. Por ela, Deus, nós somos mantidos firmes no caminho da graça. Ó Deus, por ela nós aprendemos a viver para a Tua glória. Por ela, Deus, veremos a Tua face. Ó Deus, com o Teu Santo Espírito, age poderosamente, Deus, para que Tua palavra possa partir, Deus, de fato, como uma espada de dois gumes, afiadíssima, Pai. Não permita que fique nada, remova, Deus, cirurgicamente, absolutamente tudo aquilo que não é do Teu agrado, tudo aquilo que venha ficar como incredulidade, Deus, tudo aquilo que venha roubar a nossa atenção, ó Deus, em nome de Jesus, no nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor, ó Deus, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito agindo agora, em nome do Teu Filho Jesus, para que Tua palavra transforme, salve, vivifique, exorte, Pai, o Teu povo. Aproxime, Deus, salvando aqueles que ainda não são crentes ao Senhor nessa noite. Nós cremos, Deus, no poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Irmãos, com um tema em mente, igreja. O apóstolo Paulo, aparentemente, como eu já disse, parece que não tinha outra coisa para fazer na vida. Ele não tinha algo em seu coração que pudesse ser mais elevado. Ele não podia distrair a sua mente. Logicamente, ele diz que é um homem sujeito às mesmas paixões. A sua preocupação com igreja, irmãos, não apenas porque ele é um apóstolo, não apenas porque ele foi enviado de maneira especial por ser apóstolo, mas porque o ser igreja é aquilo que ele será eternamente. Veja, tudo aquilo que, a maioria das coisas que nós cultivamos, que nós desperdiçamos tempo ou investimos tempo, muitas coisas não são pecaminosas, mas até aquelas que nós investimos a nossa mente, investimos o nosso suor, investimos o nosso dinheiro e emocionalmente muitas vezes nos desgastamos. A maioria dessas coisas vão ficar tudo aqui. Quase absolutamente tudo não tem proveito nenhum, a não ser se todas essas coisas foram feitas para a glória de Deus. Aí você vai levar sim esse tesouro para a glória eterna, nada materialmente falando, mas porque viveu em tudo para a glória de Deus. Mas veja, irmãos, por que há na mente dele esse tema igreja? Porque é a igreja que vai ser salva, porque é a igreja que vai viver eternamente diante do Senhor. Então, olha, qual é o maior bem que alguém pode investir? Uma vez eu assisti um filme
e o pai diz para o filho assim: meu filho, invista em propriedades, invista em terras. Aí, por que, pai? Porque Deus não vai fazer mais. E alguém pode dizer: é muito sábio esse conselho. É um conselho sábio, mas um conselho sábio terreno, limitadíssimo a essa vida aqui. Então, isso é o mais miserável de todos os conselhos, porque se limita apenas a essa vida aqui. E a nossa esperança em Cristo Jesus não se limita a esse mundo aqui. Nós não descobrimos nada, nós experimentamos um pouco apenas. Nós viveremos face a face com a majestade de Deus. Por isso que no seu coração deve estar a semelhança do coração de Paulo, quando ele diz: sede meus imitadores. Não é soberba, não é arrogância, mas me imite, porque eu vou estar imitando o Senhor. Se você me imitar, você vai estar imitando a Cristo. Todo cristão deve ter essa moral de dizer isso: olhe para mim e me imite. Todo cristão deve ser apto para dizer isso. Então o tema do apóstolo Paulo é a igreja, quando deveria ser o meu e o seu. Quando as outras coisas deveriam ser demais coisas mesmos. As outras coisas deveriam ser demais coisas. Eu quero dizer tudo, até a sua fortuna são demais coisas, são segundo plano. Mas a sua eternidade. Olha, daqui a pouco alguém bota um revólver na tua cabeça. Deixa eu trazer à mente aquele discurso antigo, né? E se você atravessar a rua e o carro lhe pegar? Mas isso é uma verdade. E se alguém bota um revólver na tua cabeça? E se amanhã tu é diagnosticado com uma doença incurável? Louco, diz Lucas, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tem feito, para quem será? Então o tema desse homem é igreja. Então cada vez, capítulo após capítulo, sermão após sermão, é isso que está no coração dele. Por quê? Por quê? Será que esse homem ganhava tão bem assim? Para oferecer a sua vida como libação ao Senhor, como aquele último estágio do sacrifício, o vinho que era derramado no altar. Será que esse homem recebeu tanto dinheiro que ele agora pode morrer por essa vocação de maneira tão tranquila? Ele sabe o prêmio, o tesouro da soberana vocação. Então, deve arder desse mesmo desejo em nossos corações, o ser igreja. Ele continua então, irmãos, falando, depois de falar: olha, para que haja a organização, para que possa as coisas estarem em ordem, eu quero que vocês elejam presbíteros na igreja. As qualificações são essas. E depois, irmãos, agora, nessa noite nós vemos claramente por que é que tem que se eleger presbíteros na igreja. Por que é que a igreja tem que ter esses pastores? Por quê? Ele diz, versículo 10, porque existem muitos insubordinados, porque existem muitos pauradores frívolos, porque existem muitos enganadores, especialmente os da circuncisão. Irmãos, quando ele coloca muitos, a gente pode comparar com a 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, quando Paulo escrevendo a Timóteo e a igreja de Éfeso, ele diz, olha, certos indivíduos, já era preocupante para Éfeso, quando ele escreve para Timóteo, certos indivíduos são esses mesmos, não sei se as mesmas pessoas, mas é o mesmo grupinho. Há uma identificação clara entre essas duas pessoas. Se você pega as características desses homens com Timóteo, com as duas cartas a Timóteo, vocês vão ver a igualdade que há. Você vai dizer, são as mesmas pessoas. Mas não é não, é o mesmo fogo aceso, o mesmo forno aceso que nós vimos em Oséias hoje, que queima sempre para o mal. Sempre é a mesma coisa que vem assolar, dividir e enfraquecer a igreja de Cristo. Vem apagar o fogo da tua fé para que você desista, para que você viva uma vida cristã medíocre. Então, olha, certos em Éfeso, certos indivíduos, e aqui então de maneira alarmante, irmãos, ele quis dizer para Tito, ei, é urgente, a igreja sofre grande perigo, é urgente porque muitos insubordinados são aqueles que são desobedientes
a palavra de Deus. São aqueles que não suportam nenhuma sujeição à disciplina. Olha, você já conheceu uma pessoa, qual o nome que eu posso dar? Metódico, disciplinado, ou qualquer pessoa, quando se trata de evangelho, ele não se permite a sujeição. Eu não sei se é porque há um homem ali na frente e ele não consegue aceitar que é o próprio Cristo falando no seu coração. Então ele quer duvidar e dizer, não, aquele é um homem e eu não estou sujeito a homem nenhum, porque os homens são orgulhosos. Eu não sei com qual desculpa você usa, eu sei quais são as que eu já usei, ou as que eu uso para não cumprir a palavra do Senhor. Mas ele diz, muitos na igreja, na ilha de Creta, na igreja de Creta, eles não suportam submeter-se à disciplina da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz isso, e é minuciosa, e é clara, e é direta, e não há mudança na vida das pessoas. Olha, eu conversando com a minha esposa antes de vir para cá, eu falei, vida, quando eu prego fora da igreja, eu sempre me emociono, e não é pela quantidade de pessoas. Ele está nervoso, e antigamente já disseram aqui para mim, né? Está nervoso, é porque você chorou. É a palavra de Deus. E quando eu consigo imaginar que algumas pessoas têm um coração petrificado, impermeável para ouvir isso e ser transformada. Então, eu me emociono quando eu estou fora, porque eu não conheço aquelas pessoas. Então, para mim é tão fácil eu pregar com aquela paixão e acreditar que todo mundo está observando aquilo. E eu consigo, por algum instante, crer que todo mundo vai ser transformado. Há isso no meu coração, mas quando eu vejo aqui, todo domingo após domingo, e quando eu consigo acreditar que não há transformação nas pessoas, que as pessoas continuam se esquivando e dizendo, não é comigo, não é comigo. Eu amo tanto a pregação de Oséias todo domingo pela manhã, porque ninguém consegue se esquivar dizendo, é com você, eu estou falando com você. Mas, irmãos, pregar acreditando que há muitos insubordinados, desobedientes à palavra de Deus, que não suportam nenhuma sujeição à disciplina, mas que são cobertos de razão. Geralmente, os que são desobedientes são os que se identificam como os mais piedosos. Então ele segue dizendo outra característica, pauradores frívolos. Pauradores é aquele conversador, é aquele que fala demais, e não tem nenhuma utilidade a sua palavra. E ele diz, pauradores frívolos, aquele que conversa sempre, conversa mole, conversa fiada, é aquele que bate no peito e conversa besteira porque sabe. Esse é um paurador frívolo. E ele diz, paurador frívolo, ele quer dizer, eles não atingiram nenhum progresso no propósito de suas conversas. Veja, sabe aquele cara que consegue chamar a atenção, carismático por demais, conversa, e você diz assim, nossa, eu passava o dia todo ouvindo esse rapaz aí, isso é uma maravilha. Nada, paurador frívolo, não atinge nenhum propósito proveitoso quando abre a sua boca. E ele vai dizer ainda, enganadores. Os enganadores é aqueles que conseguiam atingir, conseguiam penetrar nos mentes fracas da igreja. Os mentes fracas da igreja são aqueles insubordinados. São aqueles que, porque são insubordinados, dão ouvidos aos pauradores frívolos. Então, não tem proveito nenhum naquilo que entra no seu ouvido, a sua mente é fraca e ele cai em seus contos, ele cai em qualquer conversa fiada. E ele ainda diz os da circuncisão. Irmãos, isso é tão duro quando ele fecha dizendo isso. Especialmente os da circuncisão. É os que achavam que tinham a marca da excelência suprema. Eram os judeus convertidos ao cristianismo, que eram membros da igreja de Creta. A marca da excelência suprema. Nós somos membros da igreja.
Nós somos presbiterianos. Nós somos reformados. Nós somos Castelo Forte. É o que a gente pode traduzir por os da circuncisão. Aquela igreja, existiam ali os gentios convertidos, os pagãos convertidos a Cristo, mas existiam muitos judeus também que se converteram ao cristianismo, cheios de si, cheios de legalismo, de mandamentos feitos por homens, e porque eles eram legalistas, se achavam mais do que as pessoas, porque supostamente adoravam a Deus. Então eu posso dizer aqui, o crente tradicional. Sabe o que eu cresci ouvindo? Eu sou presbiteriano do pé roxo. Eu não sei de onde veio essa expressão. Em nada tem de presbiteriano. Todas as pessoas que falaram para mim que são presbiterianos desse jeito, eu não vi presbiterianismo nenhum. Nenhum presbiterianismo. Nem forma de governo, nem doutrina e nem vida de santidade. Não vi o que é presbiterianismo até hoje. Nessas pessoas que se assumem desse jeito. Presbiterianismo. Se a pessoa estudar o presbiterianismo, a história, logicamente, a palavra do Senhor, ela se converte. Acho que uma pessoa, ela para de falar que é presbiteriana. Quando ela vê que o presbiterianismo é sinalzinho de igual, assim, puritano. Se ela vê isso, ela vai... Se ela descobrir que presbiterianismo é puritanismo... Ninguém disse isso para mim. O paurador frívolo que eu escuto tanto só faz com sua maledicência. Eu tenho a mentezinha fraca e nunca aprendi isso. Especialmente aqueles que se dizem crentes. A igreja está cheia deles. Muitos. Então ele vai dizer algo tão agressivo, irmãos. Algo tão intolerante. Algo tão desrespeitoso. Não é isso? E isso, segundo o discurso politicamente correto de alguns, isso soa como agressivo, isso que ele vai dizer agora. Isso soa como agressivo. É preciso fazê-los calar. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Esse fazê-los calar, essa é uma expressão rara, usada na literatura grega. Ela significa enromper a boca pelo uso de um freio. Ou seja, pelo uso de uma focinheira. Colocar uma focinheira na boca de um homem. Colocar uma mordaça na sua boca. O que ele quer traduzir por isso é: não deve haver tolerância. Devemos ser intolerantes, sim, quanto ao que ouvir, gente. Povo de Deus, a quem você empresta, aluga os seus ouvidos. De quem ele está falando? Especialmente os da circuncisão. Deixa eu dizer para vocês com uma tradução mais atual, daqueles que dizem presbiterianos, daqueles que se dizem reformados. Por que é que Deus não concede esse discernimento a você? Você já entendeu? Você já entendeu isso? O Senhor não concede esse discernimento a você porque você continua ainda dando ouvidos. É preciso fazê-los calar. Olha, está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Sabe o que Paulo quer dizer com isso? Tito, você e os homens que você vai constituir como presbíteros têm que intervir. Você tem que calar a boca daquela pessoa. Cale a boca daquela pessoa. Não permita que ela fale. Use a autoridade que foi dada a vocês, igreja. Não permita que eles falem. Veja, o governo da igreja, o presbiterianismo, os presbíteros vão chegar para aquele irmão e vai exortar aquele irmão. Eu queria pedir você que você não abra a boca para dizer mais essas coisas que você está dizendo, não. Se aquele irmão falar de novo, desobedecer, aquele irmão vai ser disciplinado. Ele vai ser exortado mais uma vez de maneira mais formal. Se ele continuar, ele vai ser expulso da comunhão. Deixa eu dizer mais uma coisa a vocês. Sabe o que acontece hoje na igreja evangélica? Deixa eu repetir.
alguém é expulso da comunhão, ele vai para a igreja vizinha aqui e lá entra em comunhão com Cristo. Ele está enganando Deus. Ele arrudeia, dá uma volta assim, Deus não está vendo, aí ele vai aqui e entra em comunhão com Cristo. Na verdade é porque ele não sabe nem o que está fazendo. Ele está fazendo um ato mecânico, ele foi ensinado a fazer aquilo. Há muitos anos que ele faz aquilo. Ele pega o pão, pega o vinho, é a mesma coisa. A mesma coisa, é o opus operatum do catolicismo romano. Se eu tomar aquele copinho e comer aquele pão, eu já saio como um gado daqui. Eu tenho uma vida feliz. Domingo sem missa é um domingo sem graça. Não é isso que o catolicismo romano diz? Aí o crente, se ele não tomar aquele copinho e comer o pão, ele não fica feliz. Eu tenho direito, porque eu sou presbiteriano, porque eu fui batizado. Os presbíteros não podem tolerar. Eles têm que pôr a igreja em ordem. Tem que fazer essas pessoas calarem as suas bocas. Vocês vão ser amputados do corpo de Cristo. Vocês vão ser separados de Cristo. Essa autoridade foi dada à igreja. Aquilo que desligares aqui na terra terá sido desligado nos céus. Esse foi o poder que Cristo deu à igreja. Você vai ser disciplinado aqui, é por aqui que você vai voltar à comunhão. E para muitos é um caminho sem volta. Infelizmente é um caminho sem volta. Eles pervertem casas inteiras. Irmãos, a gente sabe como começa a contaminação de uma igreja. Começa de um irmão simpático e começa naquela tolerância, deixa, permite. E nós sabemos. A heresia vem montada nos lombos da tolerância. Eu adaptei essa frase de Spurgeon, dizendo ela vem cavalgando, sorridente, porque se permite, porque se tolera qualquer tipo de impiedade, qualquer tipo de palavras frívolas. A igreja se dissolve, a igreja enfraquece, e ela não parece mais com igreja, ela parece com absolutamente tudo. Então, se há pessoas e eles vão destruir famílias inteiras, é preciso intervir. O versículo 12 vai dizer: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Por que essa expressão tão forte para os irmãos de Creta? Um resumo disso é um judeu cretense, porque ele está falando mais especificamente para os judeus, especialmente os da circuncisão. Era uma exceção, um judeu desse honesto, um judeu crente desse, um membro desse, esse tipo de crente da igreja, um crente honesto lá em Creta, era uma exceção. Dentre muitos, rapaz, esses da circuncisão aí, que são os que se acham os adoradores de Deus, que se acham os crentes. Você achar um desse honesto, um crente desse, de verdade, é uma exceção. Eles se condenavam pela sua própria boca. Quando eles abriam a boca, eles evidenciavam quem eles eram. Esse profeta, irmãos, que disse essas coisas sobre os cretenses, não era um profeta bíblico, um profeta do Senhor. Era aquilo que os cretenses pagãos achavam que era um profeta. Era um líder, era um poeta, era um pensador. E o apóstolo Paulo vai dizer, aquele profeta de vocês, não é profeta do Senhor. Clemente de Alexandria e Jerônimo, eles atribuem essa frase a um poeta chamado Epimênides, que era natural de Cínosos, nas proximidades de Heráclion, lá na Cândia, na costa norte de Creta. Ainda hoje, inclusive, tem um museu que você pode ver os tesouros extraordinários da era minoica. Você pode visitar os museus e conhecer bem como eram os cretenses ali. Esse Epimênides, esse poeta, ele era conhecido como um dos 7 sábios do mundo antigo. E aí, um homem chamado Clímaco,
Talvez ele tenha pegado essa frase do poeta Epimênides e ele escreveu um hino a Zeus. E nesse hino a Zeus ele cita essas palavras: cretenses sempre mentirosos. A gente não sabe se o apóstolo Paulo leu a poesia de Epimênides, se ele ouviu esse hino a Zeus, ou se ele tenha ouvido por tradição oral mesmo. Segundo Diógenes Laércio, foi esse Epimênides que aconselhou os atenienses a adorarem ao Deus mais conveniente que fossem para eles. Lembra de Demas, que amou o presente século, que eu já expliquei a vocês o que significava? Amar o presente século não significa se entregar completamente ao mundão, mas significa encontrar um evangelho conveniente. E, segundo Diógenes, foi Epimênides que disse: sirva ao Deus que vocês acharem mais conveniente. Achem um Deus que vocês conseguem adorar do jeito melhorzinho, que vocês gostem de adorar. E aí provavelmente foi essa frase que ocasionou a edificação do altar lá em Atenas. O altar que tinha escrito ao Deus desconhecido. Acredita-se que foi por causa disso que foi erigido esse altar. Aí Paulo usa aquilo para dizer: eu vou pregar aqui sobre o Deus vivo, ao Deus que vocês não conhecem, é o Deus vivo. E ele prega Cristo ali para os atenienses. Mentirosos, enganadores. Esse tipo de fama eles tinham, e nós já vimos absolutamente porque quando eles abriam a sua boca, era para falar mentira, era para enganar as pessoas. Mas olha, um dos maiores motivos é porque eles eram muito pretensiosos, arrogantes. Eles diziam que na ilha de Creta é onde estava o túmulo de Zeus. Ele dizia: nós temos aqui na nossa ilha o túmulo de Zeus. E todo mundo caía ali no escárnio para dizer: pense num povo mentiroso. Cretenses sempre mentirosos. E os evangélicos ali acompanhando esse estilo de vida. Esse substantivo cretismo foi criado justamente por causa da conduta do povo cretense. Cretismo significava mentir, significava enganar. Exatamente isso que o apóstolo Paulo coloca. Eu já falei para a igreja que em Corinto existia um termo chamado corintianizar. Quando alguém ia para Corinto, uma cidade portuária, quando alguém queria se prostituir, se entregar aos prazeres da carne, ele já dizia no navio: rapaz, você vai para onde? Não, eu vou para tal lugar, mas antes eu vou corintianizar. Ou seja, eu vou descer na cidade de Corinto e vou me prostituir ali. Eu vou beber exacerbadamente ali. Assim como o corintianizar também tinha. O cretenciar era mentir, enganar. Quando ele diz feras terríveis, ele certamente está fazendo aqui uma alusão à mitologia grega do Minotauro, que era metade homem e metade touro, com dente de leão. Essa figura mitológica do rei Minos, que criou um labirinto, colocou lá essa figura mitológica do Minotauro, e ele dizia: olha, se alguém conseguir atravessar esse labirinto, matar o Minotauro, aí vocês estão livres, eu não vou assolar mais a terra de vocês. Enquanto ninguém queria passar por esse labirinto e enfrentar Minotauro, ele dizia: vocês têm que estar de 7, ou era de 9 em 9 anos, ou 7 em 7 anos, trazendo algumas moças e rapazes para que possam ser devoradas por Minotauro. Era uma lenda, era um mito. Mas isso assolava as pessoas, assolavam os continentes. Então, feras terríveis são vocês, cretenses. O nome que se atribuía a Minotauro, a fera terrível, são vocês mesmos, cretenses. E ele vai dizer ventres inativos. Ventres inativos são aqueles glutões, são aqueles bebarrões, são aqueles que também são associados a todos os prazeres do sexo. Então ele quer dizer com essas palavras, irmãos, que os cretenses sempre mentirosos, que esses cretenses são feras terríveis, de ventres preguiçosos. Eles querem dizer: cretenses, vocês são falsos, vocês são egoístas e vocês são amantes dos prazeres.
Que semelhança, gente, para se fazer com um crente. Não tinha comparação melhor para se fazer com essas pessoas. Veja, irmãos, eu trago essas coisas, nesse momento nós associamos, dizendo, caramba, como pode associar isso aos crentes? Como é que os crentes podem ouvir isso? Era para eles serem bem diferentes, não era para eles precisarem ouvir essas coisas. Aí depois, muitas vezes, nós achamos que o pastor está sendo duro demais. O que Paulo faz aqui, então, aos cretenses? O versículo 13, irmãos, vai dizer, tal testemunho é exato. Veja, você vai pegar os filósofos, você vai pegar os pensadores. Gente, vocês não sabem quanto. Platão falou, e entre outros filósofos, para que eu não erre aqui, eu não vou dizer os nomes, mas tantos outros falaram sobre os cretenses e o testemunho deles. Que testemunho terrível! Aí Paulo está querendo dizer assim, olha, tal testemunho é exato, todo mundo conhece vocês por isso. Como é conhecida Castelo Forte, irmãos? Como são conhecidos os jovens da nossa igreja? Como são conhecidos vocês adultos, os pais, as esposas? Tal testemunho é exato, não há sombra de dúvida. Ou seja, vocês não têm como abrir a boca e se justificar. Então, esse portanto aqui do versículo 13, irmãos. Tal testemunho é exato. Portanto, aí vai dizer, não existe outra alternativa. Não existe outra forma de tratar a igreja. A maneira é, repreende-os. Repreende-os severamente. Com qual finalidade? Pisar para matar? Veja só, essa pregação tão dura é para afastar? É para abandonar a fé? Não, repreende-os severamente com a finalidade deles se tornarem cheios de saúde na fé. Para que eles sejam sadios na fé. A repreensão, como nós vimos também em Oséias, é um remédio, a disciplina também um remédio para que possa curar. A palavra do Senhor, esse remédio puro, a pura palavra do Senhor, sendo exposta, ela é esse remédio. Ela vai trazer saúde para a fé da igreja. A fama dos cretenses era evidenciada na forma de vida deles. Eles eram uma igreja doente, uma igreja adoecida, uma igreja cancerígena, uma igreja leprosa. Não devem tomar a forma do mundo. Não! Vocês moram na Babilônia, mas vocês devem ser Sião. E aí o versículo 14 vai dizer, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Essas fábulas judaicas, irmãos, como a gente já viu em Timóteo, genealogia sem fins, aquelas novelas, os contos das velhas profanas, caducas, pegava Adão e dizia, olha, filho de Adão, filho de Adão, filho de Adão, neto, bisneto e tal, e achavam personagens e criavam e apresentavam. As pessoas gostavam de ouvir aquilo. Aquele sermão tão gostoso de ouvir. Você ri e você gosta, você nem dei conta que a hora passou, foi uma maravilha. É bom, é bom, é bom. Não, 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 não. Eu não vou te ouvir. É bom. É bom. Assista para você ver. É tão bom. Venha comigo. Para escapar do impacto da lei de Deus na vida deles. Eles se entregavam a fábulas para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas.
Qual é o motivo de vocês estarem se ocupando com fábulas, com novelinhas, com esses sermões diluídos? Para se livrarem do impacto da lei de Deus. Se esquivar. Então eles criavam histórias fantasiosas sobre os seus ancestrais e a igreja amava ouvir aquilo. O versículo 15, irmãos. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aqui é uma referência aos alimentos. Tanto os gentios daquela igreja acreditavam, como os pagãos acreditavam em algumas correntes do paganismo, de que a matéria era má completamente, eles podiam se entregar a qualquer desejo da carne, porque a matéria era má e o espírito era que valia alguma coisa. Então, tanto para os gentios, para os pagãos, como também para os judeus, que também seguiam seus preceitos legalistas de animais impuros, de coisas impuras, de lugares impuros. Então, de um lado gentios, de um lado judeus, tornando tudo impuro, colocando leis nisso e colocando normas, colocando estilo de vida, impondo o estilo de vida nas pessoas. Nada daquilo contribuía para uma vida piedosa. Nada daquilo era vontade de Deus. O jeito de cantar agora para Deus, de louvar a Deus, é com essa música. E o jeito para se louvar a Deus agora é fazendo aquelas coisas ridículas, as mímicazinhas, e isso aí está louvando a Deus. Isso é patético, isso é infantil. Como é que a igreja se submete a isso? A ficar fazendo mímica na hora do culto. Para quê? Isso é palhaçada. Olha, fazer mímica na hora de música, de culto, isso é palhaçada. Você está fazendo para quem? Porque você tem a certeza que Deus está achando isso ridículo. Não só eu que acho ridículo. Porque Deus nunca pediu para você ficar fazendo gracinha na hora do culto. Nunca Deus pediu isso. Mas você gosta daquilo. Você sai tão alegre com aquele abestalhamento que você se esquece de ouvir. Por favor, rapaz, simpático, abre a tua boca agora e preenche o meu coração do que ele precisa. Não do que ele quer, mas do que ele precisa. E ele vem com mais simpatia. Judeus, gentios, tornando tudo impuro. O que Deus santificou, Pedro, o que Deus purificou. Não venha com conversa não, mata e coma. Acabou esses ritos, acabou esses legalismos. Liberdade religiosa é uma liberdade cativa à vontade de Deus. É uma liberdade escrava da vontade do Senhor. E que escravidão maravilhosa está no centro da vontade do Senhor, no seu governo. E ele vai dizer, porque a mente deles e porque a consciência deles está corrompida. Porque mente e consciência, o que ele quer dizer com mente e consciência estarem corrompidas? Porque a mente ele está querendo falar sobre aquele órgão que reflete as coisas espirituais e guia a vontade da gente. E quando ele quer falar sobre consciência, é o nosso ser moral, é o ato de julgar os nossos atos. Essa é a diferença de mente para consciência. Então ele segue no versículo 16. No tocante a Deus, veja, tudo é puro para os puros, tudo é impuro para os impuros, porque eu não tornei nada dessas coisas impuras. Então, é porque a mente deles está corrompida demais, eles vivem as suas regras, os seus jeitos, os seus gostos. Agora, no tocante a Deus, eu quero dizer a vocês, eles professam conhecê-lo. No que se diz respeito a Deus, eles professam conhecê-los. Entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes
e reprovados para toda boa obra. Olha como é simples e ao mesmo tempo isso é tão radical. Eu me sinto tão seguro de dizer isso porque foi Paulo que disse. Toda a culpa de dureza eu coloco sobre as costas dele. Deixa eu ser covarde e livrar a minha. Com a boca dizem, eu sou crente. Com a boca dizem, eu sou presbiteriano. Com a boca dizem, eu sou reformado. Ou eu sou disso, daquilo outro. Ou eu sou castelo forte. Mas você vai olhar aquela pessoa vivendo. Você olha aquela pessoa aqui fora, no amanhã, na segunda ao sábado. Ou até mesmo na igreja. Olha aquela pessoa como marido, como filho, como esposa. Olha ele no trabalho, na faculdade. A vergonha que ele tem do evangelho, que é o poder de Deus. Olha onde a sua sabedoria louca tem o conduzido. Professa com a sua boca que é isso e isso, mas a sua vida sendo vivida nega. Chama ele de mentiroso, chama ele de hipócrita. Você é um hipócrita. É isso. É isso que ele é chamado pelo Senhor. Esse é o conceito de Deus para você. Esse é o conceito de Deus para mim. Não é a minha declaração no espelho. Não importa o que eu declaro, mas o que eu vivo. Suas ações desmentem a sua profissão de fé. É por isso que são o que são. Fazem o que fazem. Por causa do que são na sua natureza interior. São desobedientes. Ele coloca mais uma vez, irmãos. Abomináveis, desobedientes. Em contraste, ele coloca aqui um contraste com o ser obediente ao mandamento dos homens, que ele colocou agora há pouco. Ouvem o mandamento dos homens. Versículo 14. Com fábulas judaicas e mandamentos de homens desviados da verdade. Em contraste a isso, por obedecerem aos homens, ele coloca aqui desobedientes à lei de Deus. Seguem os homens, as igrejas e os pastores. Os caprichos dos homens, mas são desobedientes à lei de Deus. E ele coloca reprovados para toda boa obra. Vocês lembram disso, toda boa obra? Vocês lembram disso? Vamos abrir então nossas Bíblias em 2 Timóteo. Vamos voltar então àquilo que nós vemos há uns dias atrás. Quando pregávamos em 2 Timóteo. Voltando algumas páginas. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo 3, 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Volta ainda um pouco mais, em 2 Timóteo ainda, mas no capítulo 2, versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Desobedientes, reprovados para toda boa obra. Ou seja, gente, o que ele quer dizer com isso é abomináveis aos olhos de Deus. Imagina, professar na música, eu sou teu, Senhor, e diz isso 30 vezes. E o mantra faz você chorar. E o conceito de Deus é abominação diante de você. Porque Cristo, Ele não reina em sua vida. Não há sobre você o sangue do Cordeiro. Porque a sua vida é obstinada ao pecado. Porque a sua vida é obstinada à oposição à palavra do Senhor. Levanta pastores nessa igreja para que ponham algumas coisas em ordem. Primeira coisa para pôr em ordem:
é arrancar a semelhança da igreja com o mundo. Irmãos, em nome de Cristo Jesus, não entendam essa pregação como puramente legalista. Não padrões morais, mas porque uma vida de santidade é o que Deus requer de nós. Paixão pela pureza é o que Deus requer de nós. E é o que está tão distante da igreja do Senhor, está tão distante do nosso coração. A palavra dessa noite, irmãos, é arrancar qualquer semelhança, qualquer aparência, qualquer reflexo que estiver em nós desse mundo. Nós não somos mentirosos, porque os mentirosos são filhos do diabo. Eu estou habilitado para toda boa obra, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Desculpe encerrar assim abruptamente, porque há empolgação em tantas coisas que eu queria dizer, irmãos, mas em nome de Cristo Jesus, o suficiente que foi dito ou não, que haja transformação em nossas vidas. Nos arrependamos diante do Senhor e vivamos para Ele. Igreja purificada pelo Senhor. Vamos orar, ficar de pé, irmãos.